E o pandeiro furou na beirada. Pandeiro furou na beirada. Eu samba até de madrugada. Pandeiro furou, o pandeiro furou na beirada. E pandeiro furou na beirada, sapateia no tijolo. E pandeiro furou na beirada. Pandeiro furou na beirada, pandeiro furou na beirada. Fala, galera. Muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje homenagem a Chayane. E hoje a gente vai falar sobre pandeiro. O pandeiro dentro do samba. Então vamos lá, bebê. O pandeiro é uma figura importantíssima aí dentro do nosso querido samba de roda, porque ele faz parte, se você parar para pensar, de quase todos os rituais. Verdade. Entre os instrumentos todos, ele é um instrumento que mais está na grande variedade de sambas, porque a gente tem samba que tem atabaque, mas não tem pandeiro, né? Mas você tem atabaque em outros sambas, mas não em todos os outros. Tem lugares que você não tem atabaque e você tem pandeiro. Tem lugar que você tem timbal, não tem atabaque e tem pandeiro. Tem lugar que você tem atabaque, não tem timbal e tem pandeiro. Tem lugar que você tem viola e tem pandeiro. Tem lugar que não tem viola e tem pandeiro. Tem lugar que tem viola, atabaque e tem pandeiro. Então, ele está muito presente ali dentro do samba de roda e as vertentes que o samba acabou trazendo, né? Vai ver lá no samba carioca, vai ter pandeiro, partido alto, todos esses sambas, né, que foram se derivando aí desse tronco, dessa raiz do samba de roda, continuaram com pandeiro. Atabaque nem todos continuaram, né? Foi trocando ali os instrumentos de marcação, sim, mas o pandeiro tá lá. Inclusive, a coisa dos pandeiros hoje ser o símbolo, né, musical do Brasil. Quando você fala, Brasil, você pensa, samba, aí você tem um pandeiro, né, e não é qualquer pandeiro, né, não é qualquer coisa. Tem que ser aquele de nylon com a bandeira do Brasil. Quem nunca? Mas, a capoeira também, o pandeiro tá lá. Também. Então acaba, né? Exatamente, você deu o pandeiro no coco de roda. Então, o tanto que esse instrumento é riquíssimo. E por que você acha que teve essa expansão tão grande do pandeiro em diversas culturas brasileiras? Por que você acha esse processo aí? Eu acho que ele é um instrumento de fácil acesso, de fácil locomoção, né? Talvez isso tenha ajudado de alguma maneira aí. Ele é fácil de carregar, né? De repente até mais simples de confeccionar, porque tem aqueles mais alternativos ali, né? Com o corpo, só com a tarraxinha ali, não é tão elaborado e já sai um som legal de pandeiro. Então, de repente, é por ser, né, mais simples, mais acessível ali a todos. Sim. Pode ser uma das situações, né? Uma das não, né? Com certeza é a principal situação, né? É muito mais fácil a gente trabalhar com esse processo de carregar um pandeiro do que carregar um tambor. E a gente teve o processo também de proibição, né, dos instrumentos africanos no Brasil. Eu já falei isso também em um outro podcast, aí foi falado em algum lugar, mas durante muito tempo foi proibido comercializar, trazer qualquer tipo de instrumento africano para o Brasil. Que dirá fabricar um instrumento aqui no Brasil, sim, africano. Então dava para você fazer? Dava. Mas olha o tempo que você leva no processo de fabricação de um tambor. Você tem que pegar a madeira, você tem que escavar aquela madeira, depois de você escavar, você tem que lixar, você tem que arrumar ela para botar o ar, para botar a pele, ou seja... E toda vez afinar, né? É um processo muito demorado, né? E esse processo com o tambor fica muito mais fácil, mais acessível, mais barato. E onde eu escondo um tambor de tronco de árvore, né? É complicado. Mas um pandeiro é muito mais fácil. Então o pandeiro acaba entrando, inclusive nos engenhos, nos canaviais, em algum momento, pelo fácil acesso. Junto até talvez com a própria viola, que era vista com bons olhos e tinha uma permissão, né? Ela não tinha uma proibição daquilo porque não era instrumento negro, né? E também o pandeiro não chegou aqui na imagem de um pandeiro negro, né? Hoje a gente tem o pandeiro como símbolo do samba, da cultura popular, mas quando ele chegou ele não era, ele era um instrumento... Pega essa água aí, por favor. Ele era um instrumento europeu, né? Sim. Que apesar de não ser europeu, ele tem uma descendência árabe, mas ele chegou aqui pelas mãos dos europeus. E mesmo chegando com eles, eu acho que foi feita essa associação do som, né? Por ter ali o couro, a pele,
né, esse som semelhante ao que se tinha no atabaque, né, deve ter sido feita essa associação também por esses povos. Sentir essa conexão também, né, do coro Sim, ali. e principalmente como que você falou? Conexão. A É. conexão religiosa. Por quê? Hum, Porque apesar do pandeiro não ser religioso, ele acabou por uma série de eventos se tornando temporariamente, né? Quando eles celebraram a primeira missa aqui no Brasil, a primeira missa católica aqui, não sei porquê, mas fizeram uma missa católica aqui no Brasil. E essa primeira missa católica, ela foi acompanhada por um pandeiro. Ah, era nos cânticos ali da Sim, porque nos missa. cânticos da igreja sempre foi, quando se canta até em latim, antigamente tudo era latim, né? Sim. Você cantava tudo em latim. Você sempre tem um acompanhamento de órgão num primeiro momento, posterior você tem o acompanhamento de um piano, do próprio coro, cantando o coro da igreja, e Sim. esse coro é acompanhado por um instrumento. E aí hoje a gente tem o Violão. violão, assim, depois disso o violão acabou chegando, mas a princípio era sempre o órgão, né? Que fazia esse processo. Depois o piano, você tem as músicas nessa linhagem, que aí vem as músicas de canto gregoriano, todas, que é esse mesmo processo de criação da música da igreja Aham. católica. Foi baseado em cima dessas músicas de origem grega, né? Esse foi o Sim, processo. sim, vem tudo da mesma Sim, e raiz. aí quando você tem esse conceito todo, você não tinha nada disso aqui. Porque isso aqui não era um país e nem era uma igreja. Eles fizeram uma choupana lá, deve ter tacado umas palhas em cima, falou, vamos fazer uma missa aqui porque Deus está conosco. E até o Sim. pescoço, na verdade. E essa é a brincadeira. E aí, não tinha nada para acompanhar, bota um instrumento. Provavelmente tinha alguém que tocava bem, esse cara foi acompanhando. Talvez tenha ensaiado um canto, talvez não tenha tido um canto, eu não E o sei. pandeiro lá O que na eu sei é missa. que o pandeiro acompanhou a missa. Olha. Parece que teve até uma procissão, Então teve deve alguma ter coisa tido assim. várias outras missas acompanhadas de pandeiro, Sim, né? Se essa foi e a assim, primeira foi, né? E sim, isso tem registro, tem um documento. O pandeiro falando acompanhou. ali. Então, naturalmente, os negros que estavam escravizados, os indígenas que estavam escravizados, por não poder usar os instrumentos deles, associaram aquele instrumento como um instrumento sagrado também. Sim, foram vendo E nas aí, missas ao isso longo do faz tempo. parte até do sincretismo, né? Porque o sincretismo diz muito isso. De você cultua o meu santo e aí você cultua o seu santo por baixo do meu. Então Faz eu pego alguma uma característica, eu faço associação, associação, eu cultuo o seu, porque eu sou obrigado a sobreviver. Porque se eu não aceitar, você me manda embora. Me manda modos de embora para outro mundo, sobrevivência. né? Não me manda embora para casa. Sim, Me manda sim. embora para outro lugar. Então É esse processo difícil. acaba acontecendo de diversas maneiras. E aí, quando a gente, por exemplo, uma coisa que eles fizeram muito com os indígenas, nenhum indígena era obrigado a se converter, a se catequizar. Não era. Né? A questão é que se você não aceitar Cristo, a gente te mata. Ah, Mas bom. você não é Então não obrigado. era Você obrigado, não, não. você não era obrigado. Mas quando a Podia gente, morrer também, tinha quando a essa gente opção. chegava e você era batizado, ele foi batizado, ele é filho de Deus. Você não pode matar o filho de Deus. Agora os outros não são batizados, podem morrer. Naturalmente, Sim. não é tão difícil fazer essa escolha, né? Dependendo da situação que você está. Então, esse processo acaba acontecendo de diversas maneiras. Então, eu tenho sincretismo com a Igreja Católica no caso dos santos negros, né? Digamos assim, africanos. Eu Sim, as louvo Santa divindades. Bárbara, eu louvo Santo Antônio, São Jorge, São Sebastião, São, sei lá. E por trás, cada um ali está representando um orixá, um inquice, né, um vodum, uma divindade, Sim. uma própria entidade. Então esse processo vem. E aí o brasileiro acaba assumindo isso de verdade, porque a Bahia ela é em partes católica de Sim. É, verdade. chega um momento que já não consegue mais dividir, né? Mais voltar para trás, porque se os teus mais velhos te ensinaram a chamar a Ança de Santa Bárbara, né? Se torna até um desrespeito ali não continuar. Por mais que a pessoa entenda que foi por causa de sobrevivência, acaba criando até um carinho ali pelo nome do E na santo, né? verdade eu não sei Pela até festa onde. Sim, e eu católica. não sei até onde isso é importante. A coisa da nomenclatura. Sim, é Porque só. nesse caso aí, falando de religião, o que vale é a fé. O que você entende É sobre verdade. aquilo, né? O nome é só o nome. Hum. Eu posso acreditar no João, no Pedro e. Sim, tanto que eles praticaram por tantos anos o culto aos deuses, né, aos orixás, aos inquices, chamando pelo nome do santo católico e não fazia diferença nenhuma para o culto, né, que estava E o santo acontecendo de sempre verdade. respondeu. É Né? verdade. Então a gente está falando uma questão de sobrevivência. Se o próprio orixá, o próprio inquice não entender que é uma questão de sobrevivência, inclusive isso obviamente foi dado o caminho pelas divindades, né? Claro. As divindades deram esse É, caminho, falaram, cara, você vai fazer desse jeito para você, pra gente sobreviver aqui, né?
Então, esse processo é uma sobrevivência dupla. Então, é importante entender essa associação não com olhos de crítica, mas com olhos de entendimento, né? De que Sim, talvez hoje a gente não precise mais, porém, se não tivesse sido feito assim, hoje não teria. E não é que a gente não ia precisar mais, a gente nem ia saber que existiu. nem ter consciência. Então, são processos. Então, dentro dessa associação, né, que foi feita, como a gente pode analisar aí de orixás, em que todas as divindades africanas com os santos católicos, também essa parte da instrumentação. Então, poxa, se eles estão fazendo na missa, é porque deve ser sagrado. E esse eu posso usar. E se eu posso usar e é sagrado, tá tudo certo. Vamos botar no meio e vamos botar na nossa cultura. Então fica mais fácil associar. E aí começa a ter essa percepção do samba associado ao pandeiro. A partir do momento que eu não posso mais tocar tambor. Começa a fazer a marcação ali, começa a trazer, né? Transformar o que eu fazia. E o pandeiro começa a se associar com a viola. E esse processo vai ficando todo mais fácil de se compreender e de se costurar ali no meio, né? E pronto, tá feito o samba. E aí o pandeiro cabe em qualquer lugar. É tipo educação, né? Educação é de graça e cabe em qualquer lugar. É a mesma coisa. E cabe na bolsa. Eu cansei de dar aula de capoeira com pandeiro ali, porque ia pegar ônibus. Quando eu era novinha, eu comecei a dar aula de capoeira, eu tinha 17 anos. Faz tempo, hein? Não faz tanto, né? Faz muito tempo, gente. Faz muito, gente, com 17 anos faz muito tempo. E aí eu ia de ônibus, né? Morava com meus pais ainda, então ia de ônibus para dar aula, pandeiro, né? Colocava na bolsa, até hoje é mais prático. Você levar um berimbau, um atabaque, então nem se fala. Então você coloca ali na bolsa, na mochila, debaixo do braço e vai para qualquer lugar, né? Então você vê como os processos vão se repetindo, com novas roupagens, com novas maneiras. Ah, mas a capoeira não é com berimbau, o berimbau não é o símbolo da capoeira. É, mas na minha bolsa só cabe o pandeiro e eu fico o dia inteiro fora de casa, carregando um monte de coisa, andando no ônibus lotado, 6 horas da manhã segurando. Não dá pra carregar berimbau, vai fazer o quê? Vai fazer no pandeiro aí. Mas capoeira no pandeiro? Pô, na minha época a gente fazia na palma. Ninguém morreu. Mas tá de brincadeira. Você tá precisando... Então, esse processo vai se repetindo. Sim. E aí, depois de um tempo, aquilo acaba fazendo parte muito daquilo. Um exemplo. O berimbau não é da capoeira. Nunca foi. Inclusive, foi o último instrumento a ser colocado na roda de capoeira, a chegar. E, de repente, ele virou o símbolo da capoeira. Então, não é sobre ordem de chegada isso daí. É sobre ordem de utilidade, né? De aplicabilidade. O berimbau, ele acabou sendo símbolo, porque você já tinha o tambor, o pandeiro, sendo símbolos das outras culturas, que trouxeram essa informação para a capoeira. Né? A capoeira pegou costumes do candomblé, pegou cantigas do samba de roda e ritmos do samba de roda, correto? Sim. E aí pegou rituais e costumes das duas coisas e se formou como capoeira. De repente bota o berimbau. O berimbau começa a funcionar. Mas, cara, lá no candomblé, o tambor é que tá falando aí. Lá no samba, os caras tocam pandeiro demais, organiza. Tem a viola, que os caras tocam viola. Pô, em nenhuma desses lugares tem o berimbau. Só tem o berimbau aqui na nossa. Pô, então o berimbau é nosso. O berimbau é nosso. E aquele berimbau passa a ser importante. Ele não é menos importante porque ele chegou depois. Quando eu digo assim, eu não quero dizer que o berimbau não é importante porque ele chegou depois. Ele é o que manda na roda de capoeira, ele é o protagonista. Por quê? Porque foi decidido que seria assim, ele passou a ser o nosso símbolo. Não quer dizer que ele chegou primeiro, ele passou a ser o nosso símbolo. Sim. Não é por ordem de chegada a brincadeira, né? Todo mundo tem que ter um pai, não é essa questão. Né? E o fato de eu ter tido um pai não me impede de ser o rei. Então, o conceito é todo esse. O pandeiro não chegou primeiro. Mas não impede ele de ter o espaço dele e virar um símbolo daquilo, sim. Né? A questão é que nós temos vários tipos de samba. E o pandeiro não é protagonista em todos esses tipos de samba. Ele não representa, mas ele com certeza tá lá dentro e teve uma contribuição muito grande, né? E sempre ele vai falar, né? Nunca vai ser solto ali, vai ter um jeito de tocar, por mais que não seja o protagonista, né? Por exemplo, no samba de caboclo, onde ele não é o protagonista, mas tem uma maneira de tocar o pandeiro, ele não é de qualquer jeito. Mas então sei, ele é importante. Mas peraí, você falou besteira agora. É o quê? Porque o samba de caboclo, você falou? É. Mas o samba de caboclo é o quê, bebê? Diz a música que é viola e ganzá. Samba de caboclo é viola e ganzá. E samba de caboclo é viola e ganzá. Samba de caboclo é viola e ganzá, bata pandeiro. Quem quiser vadiar, bata pandeiro. Quem quiser vadiar. Acho que é desse caboclo específico aí, que o samba era viola e ganzá. Né? Então, mas o que é o ganzá, bebê?
Ganzá é um chocalho. E ele faz chique, 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 É, chique, faz chique. Como é que é? Chique. chique, 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 Estão vendo chique, o chique, ganzá? chique, chique. E o chique, Gostei. chique, chique é exatamente o que o pandeiro faz. Isso é o molho. O molho, não é isso? O que acontece é que em muitos sambas de caboclo, aqueles dentro dos terreiros, você não tem pandeiro. Em muitos não, em quase todos você, Sim, ali já né? não tá Claro, dentro do terreno. tem alguns que tem pandeiro, tem, do mesmo jeito que tem alguns que tem viola. Por quê? Porque o caboclo falou que ele quer com a viola. A festa é minha. Eu tô mandando botar a viola, você vai encher meu saco falando que não pode. A festa não é pra mim. Eu não tô falando que eu quero a viola. Então se eu falar que eu quero o pandeiro, eu quero o pandeiro. Como é que tá errado se a festa é pra mim, eu que tô falando? Não é verdade? Desse Então, jeito. mas usualmente você não tinha pandeiro dentro dos sambas de caboclo. Ah, sim, dentro do ritual Sim, do terreiro. e Não, o samba de caboclo é viola e ganzá, ganzá. porque o tambor sempre tem mesmo, ele sempre tá lá. Então só inclui ali mais a viola do Exatamente. ganzá. Então essa é a coisa, né? Então o ganzá chega ali para dar um molho. Porque é um instrumento que não atrapalha, mas não fere ninguém, fica ali no cantinho, chique, 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 chique. É mais tranquilo. E claro que cabe um pandeiro, só não era usual. Sim. E ainda nem é, na verdade. Ele começou a ser mais usual quando a gente tira isso de dentro dos terreiros Faz fora. e começa a fazer na rua. E aí na rua ele acaba adquirindo outros elementos. E o pandeiro acabou chegando através disso, né? Então é muito legal essa parada de saber, porra, como é que o pandeiro chegou? O pandeiro veio dos árabes, mas chegou aqui nos navios pela mão dos europeus, né? E ele foi se incorporando aí muito também porque era permitido e porque ele tinha essa influência, entre aspas, aí, né, religiosa. Que na verdade não era, mas era o que tinha a mão e tá tudo bem, né? Porque Deus perdoa. E essa identificação com o som também, Sim. né? Com certeza. Muitas vezes nós estamos ali tocando e nem lembrando de, né, de ir atrás da onde isso veio e por que que ele está ali, né? E isso vai morrendo. Muitas pessoas, com certeza, assim como eu, há um tempo atrás, quando a gente conversou a primeira vez, o Mesquita me disse, eu nunca tinha ouvido falar da missa com pandeiro, né? Principalmente a primeira missa lá que teve. Então, quando que eu ia fazer essa analogia aí de eles podem ter, né, visto que era sacro, que era, né, imaginar que era sacralizado. Porque isso vai se perdendo aí com o tempo, né? Se ninguém leva a sério a história dos instrumentos, o porquê, o como, quando chegou, para quê, como que toca, por que toca assim, se perde, né? Sim. E essa facilidade que foi transformando ele num símbolo de samba, não de samba de roda, mas de samba, acaba colocando ele em todos os outros sambas. Então você tem o samba canção, depois tem o samba dolente que o Varão chama, você tem o partido alto, você tem o samba choro, você tem samba de breque, você começa a ter um samba de bate-baú, você começa a ter um monte de sambas antigos, a própria Tiririca, que era um samba daqui de São Paulo, você começa a ter um monte de samba, né, antigo, que são ligados ao pandeiro. E esses sambas acabam trazendo outros elementos também, porque é uma outra realidade, é um outro momento. Né? Então eu acabo colocando bumbo no meio, eu coloco surdo no meio, eu coloco caixa no meio, porque foi criado num outro momento, numa outra realidade, Sim. inclusive política, que é um outro processo. Então isso acaba acontecendo, e a gente tem esse segundo momento dessa leva de sambas que vem, e a gente tem aqueles primeiros sambas que ficam na Bahia, que são esses sambas, né, ligados ou ao samba rural, ou ao samba de caboclo, né, ou a samba chula, que acabou se mantendo lá daquele jeito. E você tem pedaços desses sambas que vieram pro Sudeste, né, São Paulo e Rio de Janeiro, que acabaram criando novos tipos de samba que deu nesse samba, não sei se pode falar isso, mas o samba comercial que a gente tem hoje, né? Que é um samba que é um samba vendável mesmo, e não tem nada de errado nisso, problema nenhum, são só são sentidos de vida diferentes, eles foram criados com propósitos diferentes, né? E uma história completamente diferente dentro desse processo. E o pandeiro vindo junto, né? Acompanhando esse passo a passo. E dentro do samba de roda, dentro das vertentes que a gente tem, a gente pode perceber ele muito forte no samba chula, por exemplo, onde, claro, a viola é a protagonista, é um dos diferenciais aí desse samba, porém o pandeiro está na mão dos mais velhos também, e com marcações diferentes, né? Um pandeiro respondendo o outro. Tive essa força do pandeiro dentro do samba chula, né? Sim. E aí quando eu canto essa música, por exemplo, que inclusive é Dona Aurina que canta essa música, né? O meu pandeiro furou na beirada.
Pandeiro furou na beirada, eu samba até de madrugada. Essa música tá dizendo o quê, ô Vanessa? Ah, eu tô achando que esse pandeiro tá com algum problema, né? Furou na beirada que não tá bom, não. Não tá bom, mas tá falando do pandeiro necessariamente? Não pode ser quem tá tocando pandeiro, errou, né? Aconteceu algum. Você atravessou ali no meio, o pandeiro O furou. som não tá tocando muito bem, né? É, o som tá meio. Ou às vezes o Xoxo. pandeiro fura mesmo. Já aconteceu de eu estar tocando pandeiro rasgar a pele. Aí eu tive que cantar, porque o pandeiro furou na beirada e. Nossa, eu já vi um pandeiro rasgar na roda de capoeira e a dona do pandeiro, que deve estar até assistindo esse podcast, e ficou tão brava com a pessoa que rasgou. Mas o cara também tinha raiva do pandeiro, não tava tocando, ele tava com Não, ódio. então, eu tava Rasgou tocando bonitinho todinho. nesse pandeiro aí, mas não tava sentando a mão não. Mas às vezes acontece, às vezes tem um furo, ele vai rasgar, aí o pandeiro furou na beirada, né? Então, mas você vê um monte de situações que a gente já coloca nessa música aí, né? Ela pode entrar como desafio pro outro, pode entrar como pedido de desculpa. A gente furou o pandeiro aqui, não quero mais Tem uma tocar, troca pior, aqui. né? Aquela do coro de gente é pior ainda. Bate aí, vai. É o pandeiro furou. Então, toca esse pandeiro aí. Esse pandeiro. E esse aqui tá sem platinela já. É por isso que chama pandeiro, porque tem platinela. Esse pandeiro furou na beirada. Tá vendo? Esse furou na beirada. Bata aí. É o pandeiro furou. O pandeiro furou na beirada. Pandeiro furou na beirada. Pandeiro furou na beirada. Eu tenho uma pergunta. Como é que você faz pra bater pandeiro com essas unhas desse tamanho? Não te dá isso? Com a mão, né? Você toca com a unha? Eu não toco com a unha, não. Eu não toco com unha porque eu não tenho unha. Se eu tivesse uma unha, minha unha ia bater na pele do pandeiro. Não, ó. E ia furar tudo. É a mão. Não sei Os se eu dedos. gosto das mulheres tocando meus pandeiros com as unhas grandes, não. Mas prejudica, viu, a gente, pra segurar aqui, ó. Tem que ter um jeitinho pra não Não, furar a prejudica unha. meu pandeiro. Você tocando meu pandeiro com essa unha grande batendo. É claro que ele vai furar o na beirada Não já já. fura, não. É claro que fura. A unha quebra, Água mas o mole, pandeiro não pedra fura. dura, tanto. A pele é mole, a unha dura, tanto bate até que fura. Como é que não fura? Não. Precisa tomar Mas cuidado. minha unha que é natural. Fosse aquelas unhas que é dura mesmo, daí podia ser. Mas a minha é natural. Aí não tem problema. Não, é capaz de quebrar a unha, mas o pandeiro não fura. Entendi. Então mande você uma aí de pandeiro, porque eu já cantei uma, né? Meu pandeiro furou na beirada, eu cheguei nesse samba primeiro. Eu quero é couro de gente pra encorar meu pandeiro. Caralho. Deus Baixou a meu. Chayane em você agora, né? É, ela que me influenciou, ele Meu Deus mandou do céu. comunicações. Isso aí é música de porrada, né? Se o cara canta um negócio desse pra mim, eu já dou-lhe uma pandeirada. Você já porque usa o pandeiro pra outra coisa. Ele vai aí. arrancar meu couro mesmo, mas já vou pegar, grudar o pescoço dele Outras primeiro, né? utilizações de pandeiro que vocês não imaginavam Óbvio. com mesquita. Ela já vou grudar o pescoço dele primeiro, porque se ele me pega, vai arrancar meu couro, vai arrancar o couro dos Ele usa outros. pra bater O o meu pandeiro não. nas pessoas. Que isso? Imagina Que só. isso? Não, Uma não musiquinha boa dessa. Imagina tranquila. só, tranquilinha. Tem outra, mande outra. De pandeiro? Pandeiro. Ah, sei não, canta aí. Eu Que já isso? cantei. Você cantou uma, eu cantei outra. Eu já cantei uma na outra, né? Eu vou me embora, Maria, são 4 horas. Primeiro, toque o pandeiro. Segundo, boa. toque a viola. Terceiro, salão de dança. O homem corta os cabelos e as mulheres não tem as tranças. E din, de mamãe. Pronto. Ah, Tem os boa. pandeiros. Agora mande aí você. Não, eu queria falar, queria cantar não, que eu falei do samba chula, que no samba chula é muito importante o pandeiro, mas eu acho que é onde ele é mais protagonista é no samba rural, né? É um ritual ali de samba onde realmente o pandeiro é o cara. Sim, Você porque enxerga assim também? sim, o protagonismo, no caso do samba chula, fica por conta da própria chula, né? Óbvio, e da viola, que tem uma atenção especial, né, dentro do ritual. No samba de caboclo, claro, você tem as cantigas, mas você tem um protagonismo ali, uma atenção especial da comunicação do tambor grande, né? E no samba rural, esse protagonismo está colado, claro, nas cantigas, sempre, mas no pandeiro, né? O pandeiro tem uma importância diferente ali no samba rural. É verdade. Ele eu acho que a gente enxerga muito dentro, quando você chega num ritual de samba, né, onde os mais velhos vão estar, como na capoeira, como a maioria aqui é capoeirista, né, ou conhece capoeira, já foi, você sempre vai olhar o gunga, né, para ver quem é o mais velho daquela roda, ou naquele momento ali vai estar alguém tocando, sempre uma pessoa que não chegou ontem ali na capoeira, né, ou o mais velho, ou um dos vai estar ali comandando no gunga, porque é o nosso grave ali, a nossa ancestralidade verdadeira, né, o grave. E quando eu chego... deveria ser, né? Ou deveria ser. Aí quando eu chego no samba, eu tenho que olhar também quem é o
quem são os sambadores, aonde eles vão se colocar ali, isso vai dizer muito, né? Então, se os mais velhos estão se colocando no pandeiro, naquele ritual, é sinal de que, opa, eu não posso chegar ali e tocar de qualquer jeito, se eu não tenho certeza, se eu não entendo, se eu não conheço, eu não vou chegar pegando pandeiro. O que na capoeira é extremamente comum, né? Você chegar na roda, né? Você pode até arranhar ali só um tatum, e pega o pandeiro. Você conseguindo não atrapalhar a roda, ninguém vai te tirar. Agora, se você chega num samba onde o pandeiro é extremamente importante, você não pode cometer esse erro. Chega, ô, senhorzinho de 102 anos. Ah, deixa eu tocar aqui isso. A mesma coisa é pegar o gunga da mão de um mestre, né? Tem que ter esse entendimento aí. Isso acontece muito. Às vezes o cara tá cantando samba com o pandeiro na mão, que eu falo, deixa eu pegar aí. Eu falo, meu Deus, mas eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma bananeira enquanto eu canto? Porra, tá de sacanagem. Mas claro que você pode tocar, não tem problema. Mas é engraçado. Você vê como o criado pelos mesmos povos, no mesmo lugar, com os mesmos instrumentos, mas por ser rituais diferentes, acaba tendo importâncias diferentes, né? Não, se a gente fizer essa analogia capoeira e samba aí, é muito forte, né? O pandeiro na capoeira e o pandeiro no samba rural. Podia fazer um podcast falando da alusão aí das similaridades da capoeira com o samba. Ia ser legal, hein? Legal. Já que ninguém pede tema aí, eu dou a galera tema. Podia comentar aí se é isso mesmo, né? Se eu acho que tá bom, ideia. Né? A gente pode ir embora já. Já falei Vamos, muito. pega o seu pandeiro e vai. E meu pandeiro... Esse aí você cantou. Meu pandeiro furou na beirada, eu cheguei no... Essa eu cheguei primeiro. Mas essa não pode cantar, não. Essa é de maldade. Eu ia cantar outra. Mas esse pandeiro tá furado na beirada. Peraí, né? E meu pandeiro novo, corda de viola. Quando eu for embora, a morena chora. A morena chora, a morena chora. Meu pandeiro novo, corda de viola. Meu pandeiro novo, corda de viola. Quando eu for embora, a morena chora. A morena chora, a morena chora. Meu pandeiro novo, corda de viola. É isso. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima.